Bem-vindo a esse ciclo de vídeos sobre as mulheres incríveis da nossa história. Esses vídeos estão sendo em memória da minha irmã Raya, então me sinto muito honrada de poder fazer o primeiro vídeo. E aqui a gente vai falar sobre uma mulher que tem a ver com a nossa geração, que é a Rebbe Simcha Yamushka, a esposa do Rebbe. A Rebbe Simcha Yamushka, ela nasceu no ano de 1901, na Rússia, e no ano de 1928 ela casou com o Rebbe. Ela nasceu numa família de Rebbeim, ela era filha do Rebbe anterior e neta do quinto Rebbe de Chabad. E no ano de 1941 eles chegaram a Nova York, onde eles estabeleceram o centro de Chabad, em Crown Heights. A Rebbe não era uma pessoa famosa ou conhecida, ou melhor, ela não gostava da fama. Ela fugia da fama. Se ela ia em algum lugar onde as pessoas já conheciam ela não voltava mais. Ela não gostava disso. Ela era bastante recatada. Sim? E ela era uma mulher que apoiava o Rebbe. Tanto é que quando o pai dela faleceu, e estavam vendo quem seria o próximo Rebbe, ela insistiu que o Rebbe fosse o Rebbe. Ela sabia que ele podia pegar essa grande responsabilidade de ser o Rebbe da geração. Pelo fato que ela era filha de um Rebbe. E ela insistiu que ele fosse o Rebbe. A Rebbe Simcha Yamushka era uma mulher que ela ensinou pra gente bastante coisas atuais, bastante coisa moderna que tem a ver com a nossa geração de hoje em dia. Né? A gente sempre fala que tem atrás de um grande homem tem uma grande mulher. No caso da Rebbe, a gente pode falar talvez que ela estava do lado dele. Ela não estava atrás, ela estava do lado. Ela apoiava ele e o respeito mútuo entre os dois era muito grande. E tudo que o Rebbe virou tão conhecido, tão grande, um líder da nossa geração, com certeza ela tinha uma grande parte nisso. Ou talvez a maioria. A Rebbe Simcha Yamushka era uma mulher não muito conhecida na sua época. Ela virou mais conhecida depois que ela faleceu, no ano de 1988. Tem várias histórias que começaram a aparecer. Uma história que eu gostei muito foi a história também uma história bastante conhecida, que é quando a Nesheh Chabad levou flores para ela. Levaram flores e também levaram uma lista de nomes para Brachot. O secretário do Rebbe, quando recebeu as flores, deu as flores para Rebbetzin e a lista dos nomes deu para o Rebbe. O Rebbe falou, não, ela também pode dar Brachot. Dá a lista de nome para elas. O Rebbe sabia da importância dela, do poder que ela tinha, da mulher especial que ela era. E com certeza isso é uma coisa que a gente pode aprender muito para a nossa vida. A Rebbetzin era uma pessoa, como a gente falou, de uma família de Rebbeim, uma pessoa importante, mas ela era com o pé no chão. Ela vivia as coisas do mundo. Tanto é que muitas pessoas que tiveram muito contato com ela na época falavam que ela falava sobre coisas do dia a dia, que roupa comprar para as crianças, coisas práticas. Isso ensina pra gente uma coisa muito grande, que eu me relacionei muito a isso. Muitas vezes a gente fica em casa, limpando o chão, cuidando das crianças, cozinhando, a gente fala, isso faz parte da nossa shlichut? É isso que eu tenho que fazer? Óbvio que sim. Essa é a nossa função aqui. Educar nossos filhos, amar, apoiar o marido, estar do lado dele, não atrás. Essa é a nossa função como mulheres. Para a nossa geração, que é uma geração onde está procurando, né? A gente está buscando o nosso lugar, a gente está procurando qual é a função da mulher. A Rebbe nos ensinou qual é a função de uma mulher judia, que é estar em casa e valorar os valores que a gente tem. E agora, nessa época de pandemia, a gente pode ver que a coisa mais importante é a casa, é o lar judaico. As coisas que a gente bota na nossa casa. Sim? Tinha uma vez que uma criança ela entrou para falar com o Rebbe, com a Rebbe na casa dela, estava procurando as crianças para brincar. Obviamente ela não encontrou, a Rebbe não teve filhos. Ele perguntou onde estavam as crianças. E a Rebbe olhou e falou, meus filhos estão em 770. A Rebbe considerava cada Hassid, cada um de nós, como seu próprio filho. E obviamente a gente tem que considerar ela como nossa própria mãe. A gente tem que aprender dela, ter ela como exemplo em várias coisas da nossa vida. A Rebbe Simcha Yamushka, ela ficou mais conhecida depois que ela faleceu, onde muitas crianças começaram a ter o nome dela, Yamushka. Nome Chaya é nome vida. No momento que a gente tem ela como exemplo, a gente tem as coisas que ela ensinou pra gente na nossa vida, ela tá viva. E como esse vídeo eu tô falando em Leilu Nishmat minha irmã, que também tinha o nome de Chaya, a Chaya foi um exemplo muito grande do que a Rebbetzin era. Ela foi exatamente... Ela tinha a Rebbetzin como exemplo para ela. Onde a casa era importante, a educação dos filhos, tzniut, o recato. Ainda mais hoje em dia que a gente vive numa época onde mostrar é melhor, postar as coisas mais interessantes. A gente tem que saber que o principal é a nossa verdade, o que a gente é de verdade. Não o que a gente tem que mostrar para os outros, o que a gente tem que ser para os outros. A gente tem que saber que a nossa vida, ela é a mais importante de tudo. A nossa vida, nosso marido, nossos filhos. E de verdade,
Eu espero que a gente possa se unir com o Mashiach muito pronto e poder conhecer a Rebbe com nossos próprios olhos. E é isso. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Fiquem atentas, que são mulheres muito interessantes para aprender. Hoje vamos falar sobre a heroína de Purim, Malkat Esther. Malkat Esther tem muito o que aprender dela. Primeira coisa, vamos ver o nome dela. Esther vem da palavra Hester, oculto. Esther, quando entrou no palácio de Ahasverosh, ela manteve a identidade dela como judia oculto. E também ela não perdeu a esperança quando parecia que Hashem estava oculto em toda a história. Ela pegou todos os poderes dela do oculto e fez ação e salvou o povo de Israel. Assim também cada uma de nós temos poderes ocultos e a gente tem que usar nossas forças e acreditar que a gente pode fazer. A segunda coisa que podemos aprender de Malkat Esther, ela tentou se esconder no começo dos guardas do rei Ahasverosh. Ela não queria ser escolhida, mas quando ela foi escolhida, Mordecai falou: se Hashem fez uma coisa dessa, que uma mulher tão justa foi escolhida, foi por algum motivo. Foi para salvar Bnei Israel. Então assim, Hashem, ele coloca a gente em cada lugar, em cada situação, porque ele sabe que lá a gente vai poder fazer, cumprir nossa missão. Terceira coisa que podemos aprender de Malkat Esther, quando todas as mulheres foram convidadas para o palácio, para uma ser escolhida, ser a rainha de Ahasverosh, todas ficaram dias no spa, se cuidando e fazendo tratamentos cosméticos e limpeza de pele. E Esther recusou tudo isso. Ela não fez nada. Ainda mais, o que chamou a atenção do rei Ahasverosh foi a beleza natural que ela tinha. Você é a melhor versão de si mesma. Cada uma de nós tem uma beleza interior que brilha. Quarta coisa que podemos aprender de Malkat Esther. Quando Malkat Esther entendeu que a salvação dela só ia acontecer quando a conexão, quando o relacionamento dela com Hashem ficasse forte. E ela sabia que o rei, mesmo se ela deitasse nos pés do rei, isso não iria salvar ela. Somente o milagre divino, com a ajuda de Hashem, ela ia conseguir o milagre de Purim. Assim também, quando a gente tem alguma dificuldade, tem algum problema, a primeira coisa que precisamos fazer é ir direto para Hashem, rezar para Ele, antes de começar a depender das pessoas. Hashem é o nosso primeiro lugar para se procurar. E a última coisa que eu quero falar sobre Malkat Esther, quando toda a história de Purim acabou, Malkat Esther pediu que toda a história fosse escrita dentro do Megilat Esther. E assim até hoje a gente tem a história de Esther. Qual foi o motivo? Por que ela queria mostrar pra gente com toda essa história? Qual era a mensagem dela? Que ela queria que toda a história fosse escrita. A mensagem, uma das mensagens de Esther é que não importa qual a sua situação possa parecer desesperadora, jamais perca a esperança. Muitos já ouviram falar do grande sábio Rabi Akiva, aquele que seu lema foi amor ao próximo, ame a seu próximo como a si mesmo. Mas o Rabi Akiva não foi sempre um grande sábio. Ele cresceu como um simples pastor muito ignorante. Ele trabalhava para o Kalba Savua, que era um homem rico e que tinha uma única filha, muito linda e temente a Deus. Todos achavam que essa filha se casaria com um jovem rico e sábio, mas ela escolheu se casar com o Akiva, esse simples pastor. E foi ela que incentivou o Akiva a ir em frente e estudar Torá.
quando ele tinha 40 anos já. Ele achava que já era tarde demais, mas um dia ele viu como gotas de água que pingavam diretamente numa pedra dura começavam a formar um buraco nessa pedra dura. E como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi isso que ele pensou. Poxa, se uma água mole consegue perfurar uma pedra dura, então com certeza a Torá, que é comparada com a água, pode entrar na minha cabeça, que é uma cabeça dura. E a Rachel, ela incentivou ele, ela achou uma ótima ideia. Ela falou, claro, você deve estudar a Torá mesmo, com 40 anos eu acho que você consegue, você vai conseguir e você vai se tornar um grande sábio. E para isso, ela precisou deixar para trás a vida de mordomia que ela tinha de luxo e trocou por uma vida simples, onde ela teve que trabalhar e com aquele dinheiro ela ajudou o marido dela, o Akiva, a ir numa academia de grandes sábios para poder adquirir mais conhecimento da Torá. E ele foi estudar por 12 anos. Ela ficou sozinha enquanto ele estava estudando Torá. E, terminando os 12 anos, ele decidiu que vai voltar. Quando ele chegava perto da casa dele, ele ouviu uma conversa da esposa dele, Rachel, que estava vivendo uma vida muito simples. Ela conversava com uma amiga e essa amiga falava para ela como ela é boba de ter deixado toda a vida de luxo dela para viver agora assim sozinha, enquanto o marido está estudando fora. Mas a Rachel falou assim, que ela não troca por nada e que ela deixaria até o Akiva estudar por mais 12 anos para que ele conseguisse aprender ainda mais Torá. Quando ele ouviu isso, ele ficou muito orgulhoso da esposa dele e ele decidiu que ele vai voltar para estudar por mais 12 anos. E assim foi, ele estudou por mais 12 anos e, completando os 24 anos, ele se tornou esse grande sábio, Rabi Akiva, juntando 24 mil alunos. E aí ele voltou para a cidade dele, junto com esses 24 mil alunos. E então ele deu grandes honras à sua esposa, falando para todo mundo como, se não fosse pela esposa dele, ele não chegaria onde ele chegou agora, ele não saberia nem o Aleph Bet. Tudo que ele sabe, ele deve à esposa dele. E realmente, a gente vê o poder que a esposa pode ter de forma positiva, de incentivar o marido a fazer aquilo que é certo. A gente aprende que a gente deve sempre enxergar o potencial no próximo, e não só saber que aquela pessoa tem o potencial, mas incentivar ela. O nosso marido, uma amiga, os nossos filhos, todos têm um potencial. E se a gente incentivar e falar que eles podem ir em frente e eles vão alcançar esse potencial com esforço. Às vezes a gente não vê o resultado logo, mas com esforço e dedicação a gente vai chegar naquele resultado final, igual nessa história do Rabi Akiva. Também a gente aprende de Rachel que se a gente sabe que uma coisa é a coisa certa de se fazer, mesmo que às vezes a gente tenha que abrir mão de certas coisas, vamos lá, vamos em frente, vamos fazer a coisa certa. Ela sabia que o certo era para o Akiva estudar a Torá, que ele ia conseguir se tornar um grande sábio. E para isso ela teve que deixar de viver uma vida de luxo, deixar de viver com ele por muitos anos, mas ela sabia que era a coisa certa. Não foi fácil, mas ela foi em frente e fez a coisa certa. Você sabia que mais de 100 mil pessoas passam por Kever Rachel por ano? O que será que tem de tão especial que tantas pessoas passam por lá? Para entender, a gente tem que conhecer Rachel Ameinu um pouco mais fundo. A história de Rachel é muito famosa. Os detalhes todo mundo conhece. Ela deu os sinais para casar para a irmã dela, Leá, para chegar na Rupá e não passar vergonha em público, que Lavan, o pai perverso delas, colocou ela por engano na Rupá. Que sinais eram esses?
Yaakov e Rachel tinham combinado sinais onde Yaakov passa para Rachel o que é tão valioso e importante e os pilares de um lar judaico. As 3 mitzvot da mulher. A mitzvah da Halá, a mitzvah das velas de Shabbat e a mitzvah da pureza familiar. Esses 3 sinais, Rachel passa para Leá abrindo mão do futuro dela. Não só o casamento com Yaakov, mas a mãe de Am Israel. Todos sabiam que de Yaakov vão vir as 12 tribos, que é o povo judeu. Mas para Rachel, mais importante era o bem-estar da irmã dela do que o futuro próprio. Depois, Yaakov acaba casando também com Rachel e ganhando 2 concubinas. No total, 4 mulheres. As 12 tribos que sairiam de Yaakov, o justo parecia que cada uma das esposas teriam 3 filhos. Mas a realidade é diferente. Leá, Bilá e Zilpá têm vários filhos. Rachel é estéril. No princípio, ela pede para Yaakov: reza por mim, eu também quero ter filhos. Mas nada muda. Rachel decide que ela tem que rezar por ela mesma e implora por Hashem para que ela possa também ser mãe e ter o mérito de trazer tribos para o povo judeu. E naquele momento a Torá nos conta: Vaiskor Elokim et Rachel. Hashem lembra de Rachel. Nós sabemos que Hashem não esquece nada. O que é esse Vaiskor? O que é o que Hashem lembra? Os nossos sábios falam que ele lembra um mérito de Rachel que ainda não foi recompensado. O mérito dela ter dado para a irmã dela os sinais para casar com Yaakov, sem saber que ela também casaria com ele, foi o crédito que ela foi recompensada para ter 2 filhos. Se ela não tivesse feito esse sacrifício, a Messirut Nefesh, pela irmã dela, quem sabe se ela teria dado a luz a alguém. E Hashem lembra ela e recompensa ela com 2 filhos. O primeiro, Yosef, que era tão lindo e bonito quanto ela. O segundo, Binyamin. Mas no parto de Binyamin, infelizmente, Rachel falece. No dia 11 de Reshvan, logo depois do nascimento de Binyamin, Rachel falece. Yaakov, no meio da tragédia, a única coisa que ele quer é chegar para Eretz Israel e enterrar Rachel dentro da Me'arat HaMachpelah, junto com os grandes casais Adam e Havá, Sarah e Abraham, Yitzhak e Rivka, e agora a vez de Rachel. Mas Hashem fala para Yaakov: não, vocês estão no caminho de Betlehem, é no meio da estrada que você vai enterrar Rachel. Yaakov está triste. Ele chorou no primeiro encontro por eles não terem o mérito de estarem enterrados juntos. Mas se Hashem falou, está falado. Rachel, enterrada em Betlehem, transforma aquele lugar num lugar especial. Um lugar com muita espiritualidade. E é de lá que sai Naomi, a bisavó de David HaMelech. E é de David HaMelech que vai sair Mashiach. Porém, Yosef ficou chateado com o pai, porque a mãe dele não ganhou enterro nobre. É nessa hora que Yaakov deve a explicação para Yosef e diz: Hashem nos disse, deixa Rachel no meio do caminho, na beirada, na fronteira. Saiba que um dia o povo judeu vai passar por lá e chorar lá, e é o choro de uma mãe que vai salvar eles. O profeta nos explica mais, mas para isso a gente tem que entender o Midrash. Quando o povo judeu é exilado, depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, e eles são levados fora da terra de Israel, os anjos nos céus tentam despertar piedade e rachamim para que eles possam voltar para Israel e ter um templo. Abraham tenta a sua proteção e fala para Hashem: eu estive disposto e fui com velocidade
para trazer o meu filho no Akedat Yitzhak. Hashem fala, dessa vez, esse crédito meu. Vem Yitzhak e diz, estava disposto a ser um corban puro para você, Hashem. Hashem não aceita o argumento dele. Yaakov fala para Hashem quanto ele sofreu perseguições e dificuldades. E dessa vez não. Moshe diz que em prol de não ter entrado na terra de Israel por causa de Bnei Israel, e Hashem não ouve. É nessa hora que vem Rachel. E Rachel fala para Hashem, Hashem, se eu abrir mão do meu sonho e eu não senti ciúmes da minha irmã, entreguei os sinais para ela casar com Yaakov, Hashem, não tenha ciúmes da idolatria. O povo judeu te abandonou, mas traz eles de volta para a terra de Israel, para o templo sagrado. E nessa hora, Hashem fala, Rachel, no seu mérito, Bnei Israel vai voltar para Israel, vai experienciar a redenção e teremos o Beit HaMikdash e Mashiach. Yirmiyahu, o profeta, registra essas palavras famosas no seu livro, Kober Amanishma, e as palavras continuam explicando para a gente que Koler Mibechi, a voz e o choro de Rachel, as súplicas dela, a mãe do povo judeu, tem a força no Shamayim para pedir para Hashem para tirar a gente da Galut, do exílio, para Geulah, a redenção. Créditos e méritos que só uma mãe, Rachel, pode fazer. E é por isso que quando a gente reza para alguém que você não sabe o nome, todos acham que você fala Ben Abraham e Bat Sarah. Isso se aplica para um convertido. Mas para um judeu, descendente de Abraham, Yitzhak e Yaakov, das 12 tribos, quando a gente reza, a gente fala Ben Rachel, Bat Rachel, porque é o mérito de Rachel, é o poder de uma mãe que sacrifica a vida dela e morre na hora do parto. Mas naquele momento, a conexão com Hashem é só para trazer o povo judeu, só para trazer a redenção. É a força dela que faz Kever Rachel, seu endereço na terra, garantindo a abertura dos portões no Shammai. Hoje vamos falar sobre Miriam a Neviá, irmã de Moshe Rabbeinu e Aaron HaKohen. A Gemara nos conta que quando Miriam tinha 3, 4 anos, ela ajudava sua mãe, Yochevet, que era parteira no Egito, com os bebês recém-nascidos. Era ela que se preocupava com as primeiras necessidades do bebezinho. A gente vê isso, uma demonstração de amor e de se importar com a continuidade de Am Israel. Esse era o princípio da vida de Miriam. Quando Paró fez o decreto de jogar todos os bebês no rio Nilo, Amram, o pai de Miriam, se separou de Yochevet. Porque o que adiantava ficar casado e terem filhos e jogarem esses bebês no rio? Ele sendo líder da comunidade, um exemplo para todo o povo naquela época, todos os casais repetiram o exemplo e também se separaram de suas esposas. Miriam, ela profetizou que de Amram e Yochevet, sua mãe, viria o salvador de Am Israel, Moshe Rabbeinu. Por isso, ela fala para o seu pai, você decretou um decreto maior do que Paró. Paró decretou somente para os meninos, mas você decretou para os meninos e para as meninas. Paró decretou somente nesse mundo, mas você decretou nesse mundo e no Olam Abá, no mundo vindouro. Com isso, realmente, Amram volta para sua esposa Yochevet, e todo o povo segue o exemplo e voltam para suas esposas. A gente vê nisso uma demonstração que o princípio da vida de Miriam era realmente se importar com a continuidade do povo judeu. Essa era o lema da vida de Miriam.
A gente sabe algo muito interessante, que todos os dias a gente lembra no final da Tefilá, nas 6 lembranças, lembre o que Hashem fez para Miriam na saída de Mitzrayim. E o que realmente Hashem fez? Hashem deu para ela um castigo de tzarat, de lepra, por ela ter criticado Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tinha se separado da sua esposa, Tzipora. E Miriam criticou essa atitude de Moshe Rabbeinu. E é isso que a gente lembra todos os dias depois da reza, no final da Tefilá. O Rebbe, ele pergunta por que a Torá vem nos contar algo aparentemente desprezível de Miriam. Se na verdade a Torá ela é tão meticulosa com todas as palavras e ela não fala algo desprezível nem de um animal. Mas na verdade isso é para mostrar que Miriam, ela se comportou com muita Messirut Nefesh. No momento que ela falou, que ela criticou Moshe Rabbeinu, na verdade, ela sabia que Moshe Rabbeinu era o líder da geração. E ela se arriscou, ela agiu com Messirut Nefesh, porque ela sabia também que Tzipora era uma Eshet Chayil, uma mulher muito especial, e que deles poderiam vir filhos muito elevados. E ela estava preocupada com a continuidade do Am Israel. Depois que Bnei Israel cruzou o Yam Suf, eles fizeram um cântico, uma shirá, agradecendo a Hashem pelo grande milagre. E Miriam, ela juntou todas as mulheres, e eles fizeram também um cântico chamado Shirat Miriam. E nesse cântico é sabido que Miriam, ela juntou as mulheres e eles pegaram também tambores. E essa foi a diferença do cântico dos homens e das mulheres, porque elas acrescentaram alegria com os tambores. Com isso a gente vê que ela acrescentou em alegria e ela demonstrou realmente a fé e o bitachon que ela tinha em Hashem. Olá, deu tilt no programa. Reconfigura, edita, exclui por completo. Qual a melhor opção? E na vida, quando as coisas tomam um rumo inesperado, ou quando a gente toma uma atitude não correta, como a gente retoma? Como a gente volta para os trilhos? Rahav tem muito a ensinar sobre isso. Nossos sábios nos explicam que a tchuvá é maior do que a tefilá. O poder do arrependimento é maior do que a reza. De onde eles aprendem isso? Moshe, para poder entrar em Eretz Israel, rezou 515 vezes para Hashem, mas não teve suas tefilot atendidas. Em contrapartida, Rahav, que viveu a vida inteira de forma indecente, imprópria, num trabalho não digno, assim que fez tchuvá, ela foi aceita. 40 anos depois que Bnei Israel saiu de Mitzrayim, em Eretz Canaan, na cidade de Yerichó, uma cidade fortaleza difícil de ser conquistada, morava Rahav. Era a hospedaria dela que homens de todos os lugares procuravam. A reputação não era muito boa. E foi justo lá que 2 espiões, Kalev e Pinchas, a mão do Yehoshua, foram espionar a terra de Canaan. Lugar estranho para 2 tzadikim passarem a noite. Mas era a melhor opção para eles não serem reconhecidos. Rahav logo percebe que esses 2 homens não são pessoas comuns, que eles são especiais, que eles devem pertencer a Bnei Israel. Rahav então abre seu coração e ela diz que já fazem 40 anos que ela escuta sobre a grandeza de Bnei Israel e como Hashem escolheu esse povo. Ela lembra de quando ela tinha 10 anos, quando Hashem abriu o mar, tirou Bnei Israel de Mitzrayim. Depois no deserto, durante guerras contra Og e Sihon, como Hashem protegeu. Que sabia que Eretz Canaan era de Bnei Israel. E quando eles voltassem para reconquistar a terra, não se esquecessem dela e de sua família. E assim, antes que os guardas do rei de Jericó pudessem capturar ou encontrar os 2 espiões, Rahav faz eles descerem do teto pela janela da muralha, através de uma corda, e irem embora. Nessa hora, a vida de Rahav sofre uma transformação.
Ela levanta os olhos para cima e ela diz: Ribono shel olam, com esses objetos eu pequei durante 40 anos. Por essa mesma corda e janela subiram homens. E agora, Hashem, aceita minha tchuvá com esses mesmos objetos. Ela estava salvando o futuro de Bnei Israel. Rahav, perguntam nossos sábios, por que esse nome? Rahav vem da palavra rechavá, grande, ampla. Rechavá, nasta rechavá bizruyot. Ela ficou cheia, grande de méritos por essa tchuvá profunda e verdadeira que ela fez. O que ela mereceu que saísse dela? 7 Nevi'im. Com quem ela casou para merecer ter uma descendência de profetas? Nada mais, nada menos que Yoshua, que precisava do lado dele uma mulher forte, convicta, com uma fé muito profunda para poder conquistar toda a Eretz Israel. Às vezes as pessoas pensam que fazer tchuvá é apagar toda uma vida, é deixar os dons de lado, se afastar da família, mudar de amigos, pensar em outras coisas, ter outras vontades. Mas a pessoa é uma só. Ela pode pegar tudo que ela tem e mudar o trilho do trem. Ela pode canalizar o que era usado para o mal, agora ser usado para o bem. Foi isso que Rahav fez. Ela transformou a vida dela. Ela pegou tudo aquilo que ela escutava, aquela emuná, e ela botou na prática com tudo que ela tinha de bom. Hashem, com esses objetos eu pequei, com esses mesmos objetos agora, aceita a minha tchuvá. A Gumará conta pra gente que 7 profetas não eram apenas profetas. Irmiá, Hilquiá, Neriá, entre outros, eram também Koanim. Koanim que descenderam de Rahav, que não tinha uma vida muito digna, não era de boa reputação. Mas a tchuvá dela foi tão sincera que lá na frente, símbolos maiores de pureza do que Koanim não tem. São eles que expiam nossos pecados em Yom Kippur. São eles que entram no Kodesh HaKodashim. Rahav mostrou pra gente que querer é poder. O poder de transformação está dentro de cada uma de nós. O que a gente tem de bom, pega e eleva. Sempre vejo algo especial nas Dvoraleias. Não porque são minhas charás, mas porque a gente tem o nome da Rebbetzin Dvoraleia, que ela era a filha do Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad. A história dela mistura muitas emoções, principalmente para uma mãe e para qualquer pessoa com sentimento. A Rebbetzin Dvoraleia era uma das 2 filhas do Alter Rebbe. E na época que o movimento racídico estava começando a se desenvolver, começando a crescer, e o Alter Rebbe sentiu que tinha alguma coisa não boa, né, sobre ele, sobre o movimento de modo geral. E ele tentou fazer de tudo, mandou seus discípulos rezarem no túmulo do Baal Shem Tov e do mestre dele, o Magid Mezir, pediu bênçãos para várias pessoas, tentou rezar, pedir para Hashem para anular esse decreto que estava sobre ele e o movimento racídico. Até que ele chamou a filha dele e ele expressou isso para ela. E a Rebbetzin, por iniciativa própria, ela teve uma ideia. Ela entendeu, pelo que o pai dela falou, que a própria vida dele estava sendo considerada, por causa que ele revelou a Hassidut, que é uma coisa muito, muito elevada. E ela teve uma ideia. Ela chamou 3 Hassidim, 3 discípulos do pai dela. E ela falou: me promete que você vai fazer o que eu falar, mesmo se isso afeta a vida de uma pessoa. Eles ficaram meio indecisos, mas no final concordaram. E ela falou: ok, agora vocês 3 formam um Beit Din, um tribunal. E ela falou que ela ia dar a vida dela em vez
da vida do pai dela ser tirada. Porque o movimento precisava do pai dela, porque ele era a cabeça principal, né? O que ensinava, o que fundou. Então ela falou que era muito importante que o pai dela continuasse a viver, ela estava disposta a dar a vida dela. Mesmo que na época ela tinha um filho único que tinha acabado de fazer 3 anos, poucos dias antes. E eles não tiveram opção, eles aceitaram e foi feito um decreto. E a gente vê que no Shamayim também foi aceito esse decreto, né? Deus aceitou. E até era véspera de Rosh Hashanah, isso, no Rosh Hashanah, o pai dela queria abençoar ela. Ela falou, não fala nada. Ela não deixou ele abençoar, ela falou, pai, você vai viver. No final de Rosh Hashanah, ela falou assim, com muita emoção, que a única preocupação dela era o filho. E ela pediu para o pai se dedicar especificamente na educação do filho dele, que foi no futuro o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad. E não só que ele foi um Rebbe, ele cresceu assim, na época dele o Hassidismo cresceu de maneira exponente, ele teve muitos discípulos, ele foi uma pessoa muito brilhante. Todos os Rebbes foram, mas ele foi muito especial. E daqui a gente vê, né, que pelo mérito do sacrifício da Rebbe Tzimboralé, ela falou que a vida dela ia ser a capará, vamos dizer assim, o que tivesse que acontecer, ia ser com a retirada da vida dela. E realmente, no dia seguinte de Rosh Hashanah, ela de repente faleceu, teve uma morte natural, tranquila, e realmente o Alter Rebbe cuidou do filho dela. E como eu falei, ele cresceu para ser um grande Rebbe. E agora, se a gente pensar, né, parece um pouco estranho toda essa história, porque ela deu a vida dela, todas as vidas são importantes. Mas aqui o que estava sendo considerado era Hassidut. E por isso precisava do Alter Rebbe para continuar Hassidut. A gente sabe que a Hassidut é o que vai trazer Mashiach. Então, na verdade, esse sacrifício que ela fez não foi só para o pai dela, mas foi para todo o povo judeu. Porque se não tivesse a continuidade da Hassidut, talvez ele demoraria muitos mais anos para chegar na Geulah. Então, o que ela fez foi realmente para cada uma de nós. E agora a gente tem que pegar a lição, essa força que a Rebbe deu. Graças a Deus, a gente não precisa fazer o sacrifício que ela fez. A gente só precisa pegar a Hassidut para as nossas vidas e seguir o exemplo dela, como que realmente abraçar isso de forma tão especial. E a gente sabe que com o Hassidut a gente vai chegar na redenção completa. Ou seja, hoje a gente vai falar sobre Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma princesa de Moab que acabou se tornando a bisavó do rei David. Todo ano, na festa de Shavuot, a gente lê a história de Ruth. Uma das explicações é que Shavuot é o dia do falecimento de rei David, por isso que a gente lê a história de Ruth. Na época dos juízes, em Israel, tinha um homem muito importante e rico que se chamava Elimelech. O povo judeu que estavam enfraquecendo no cumprimento de Torá e Mitzvot, por isso Hashem mandou um castigo, uma grande fome em toda a terra. Elimelech, que não estava acostumado com fome e pobreza, pegou sua esposa e seus 2 filhos e fugiu, escapou para Moab. Quando eles chegaram em Moab, Elimelech faleceu. Ruth, que morava por perto, se encantou com os costumes e com as leis dessa família, e quando Machlon, filho de Naomi, ofereceu ela em casamento, ela aceitou com orgulho. O outro filho, Quilion, também acaba se casando com uma princesa de Moab chamada Orpá. Após 10 anos, acontece uma grande tragédia e os 2 filhos, Machlon e Quilion, morreram, deixando Ruth e Orpá viúva. Naomi estava acabada, sem marido e seus filhos. Ela decidiu que ela vai voltar para sua terra natal, Betlehem, Israel. Ela chama suas noras e implora para elas voltarem para a casa dos seus pais,
para toda a realeza que ela tem. Vocês são ainda jovens, vocês podem casar, reconstruir uma família. Eu sou já velha, não vou ter mais filhos. Orpá, com muita dor e lágrimas nos olhos, dá um beijo na sua sogra e se despede, voltando para a casa dos seus pais. Mas Ruth estava decidida que ela vai seguir sua sogra. Por mais que Naomi tentava implorar, ela falou um dos versos mais famosos na Bíblia. Onde você for, eu irei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde você morrerá, eu morrerei. E lá serei enterrado. Naomi, vendo que sua nora estava determinada, fazem juntas, Naomi e Ruth, a viagem para Israel. A gente vê que o nome Ruth, em Gemátria, valor numérico é 606. Todo mundo tem 7 mitzvot Bnei Noach, que são as 7 mitzvot que são universais para todos, judeus e não judeus. Ruth, naquele momento, ela recebe sobre si as restantes 606 mitzvot, completando 613 mitzvot. Chegando em Israel, 2 mulheres pobres, famintas, as pessoas não reconheceram Naomi. Essa é a Naomi que, antes dela sair, ela andava com toda a nobreza, joias, roupas importantes, e agora ela está com trapos, amargurada. E Ruth fala para sua sogra, vai descansar e eu vou nos campos procurar alguma comida. Era bem a época da colheita. E providência divina faz que Ruth acaba no campo de Boaz, que era um parente da família. Boaz era um sobrinho de Elimelech. E Ruth acaba se casando com Boaz, e juntos eles têm um filho que se chama Oved. Oved tem um filho que é Ishai é pai de David. Então a gente vê que Ruth era uma pessoa que lutou, ela não tirava os olhos da meta, ela abriu mão de todo o luxo, de toda a nobreza que ela tinha para seguir em frente com a meta que ela tinha, que era viver uma vida de acordo com uma vida judaica, de acordo com o Torá e Mitzvot. Que possamos em breve logo receber a vinda de Mashiach Tzidkeinu. Olá, hoje eu vou falar sobre a Rebbe Menucha Rochel. Muita gente já ouviu falar sobre ela, muita gente já ouviu o nome, mas não sabe direito de onde que ela veio, quem ela era. Vou explicar um pouco. A Rebbe Menucha Rochel, ela era filha do segundo Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Dovber, e neta do primeiro Rebbe de Lubavitch, o Admor Azaken. Ela nasceu num dia muito especial, Yutet Kislev, de 1798. Naquele mesmo dia, o avô dela saiu da prisão depois de ficar 53 dias preso. Era uma felicidade muito grande para a família, e o pai dela, quando viu que ela tinha nascido naquele mesmo dia, falou, ela vai nos trazer uma menucha. Menucha significa um descanso. E assim ele deu o nome dela de Menucha. E Rachel, o segundo nome dela, era em nome de uma tia que faleceu muito jovem. Quando a Menucha Rochel era jovem, ela sofreu de uma doença muito perigosa, mas um dia ela recebeu uma brachá do pai dela falando, não se preocupa, você vai ter uma vida longa e você vai ter o mérito um dia de ir para Eretz Israel. Então, em 1815, o pai dela, o Rebbe Dovber, ele decidiu fortalecer a cidade de Hebron. Ele mandou vários Hassidim para lá, para juntos eles estabelecerem o centro de Chabad em Hebron. Em 1845, quando a Menucha Rochel tinha 47 anos, junto com seu marido, Rebbe Yaakov Slonim, eles decidiram sair de Lubavitch e ir até Eretz Israel e morar em Hebron. Foi uma viagem muito longa, muito cansativa, mas finalmente eles chegaram. Quando eles chegaram lá, já tinha vários Yehudim morando lá, tinha mais ou menos 60 famílias Sfaradim e umas 50 famílias Kenazim, onde a maioria era Chabad. A Rebbetzin, ela era uma pessoa com muita sabedoria, muito inteligente, e ela tinha uma capacidade também de dar brachot para as pessoas. Então tinha vários rabinos de outras cidades de Israel,
vários Yehudim, até mesmo árabes, iam até ela para receber conselhos e para receber brachot. Tem uma história muito forte que aconteceu em Hebron nessa época, que era uma época que era bem difícil para os Yehudim, porque tinha um grupo de bandidos que todo dia eles entravam na casa de algum Yehudi, quebravam tudo, assaltavam a casa, roubavam e fugiam. E os Yehudim já estavam cansados disso, todo dia acontecia, todo dia alguém sofria com isso. Até que um dia, o chefe da gangue, ele chega na casa da Rebbetzin Menucha Rochel, chorando. Ele fala para ela que ele precisa de uma ajuda muito grande, que a esposa dele estava dando à luz e ela e o filho estavam em perigo de vida. Aí a Rebbetzin olhou para ele muito forte e falou: se você me promete que você vai parar com isso de roubar, de assaltar a casa dos Yehudim, sua esposa vai melhorar. Ele não teve jeito, ele prometeu que acabou com essa história. Ele volta para casa, a esposa dele tá bem e o filho tá bem. Aqui a gente vê como ela tinha uma força de dar brachot para todo mundo, era uma coisa fora do normal. Ela viveu em Hebron por 43 anos, até o ano de 1888, quando ela faleceu, no dia 24 de Shvat. Ela teve o mérito de viver por 90 anos. E não só isso, a Rebbetzin Menucha Rochel, ela teve o mérito de estar junto com os 5 primeiros Rebbeim de Chabad. Ela estava desde o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, até o Rebbe Rashab. Ela teve esse mérito de conhecer todos esses Rebbeim. Vou contar hoje para vocês um pouco sobre minha tataravó. O nome dela era Sarah Katzenelnbogen, mas ela era mais conhecida como Mamãe Sora, a tia Sara. Os pais dela, Ben-Zion e Dvonia, eram pessoas muito dedicadas à educação judaica. O pai dela, Ben-Zion, ele brigou muito com as pessoas que estavam trazendo as ideias do iluminismo para a cidade onde eles moravam. A mãe dela, Dvonia, era uma pessoa muito humilde, que o maior prazer que ela podia ter era receber visitas e servir para eles uma coisa para comer e beber. Quando ela tinha 18 anos, ela casou com Michael Katzenelnbogen. Ele era um aluno na Yeshivat Tomchit Mimim de Lubavitch e tinha uma conexão muito próxima com os Rebbeim. Ele passava a maioria do dia estudando e rezando, enquanto ela se ocupava do sustento e também da educação dos filhos. Em certo momento, quando eles estavam muito preocupados com as influências de fora sobre os filhos, eles trouxeram 6 bachurim que morariam na casa deles e, óbvio, que comeriam e eles tinham que sustentar eles também. Era uma situação muito delicada, porque o fato de você ter conexão e estar recebendo na sua casa alunos da Yeshivat de Lubavitch, isso já era suficiente para você ser presa. Também, eles eram uma família muito pobre e 6 meninos mais. É um grande gasto. Naquela época, ser religioso já era suficiente para você ser preso. E, infelizmente, um certo Mossei Shabbat, o KGB apareceu na porta da Sarah e do Michael Katzenelnbogen e prenderam ele. Nunca mais se ouviu falar dele. Muitas décadas depois, se descobriu que ele foi morto logo depois que foi aprisionado. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, ela se mudou para Lubavitch. Lá, ela organizou escola para as crianças judias e também era cozinheira na Yeshiva dos adolescentes. Qualquer dinheirinho extra que sobrava no final do dia, ela dava para tzedakah para ajudar as outras pessoas. Algum tempo depois, ela se mudou para Samarkand e, de novo, lá, ela estava muito envolvida na educação judaica das crianças. Ela era responsável de conseguir dinheiro para pagar os professores e comida para alimentar os alunos. Em 1944, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, foi feito um acordo entre a Polônia e a Rússia. Na época da guerra, muitos poloneses fugiram para a Rússia e agora a Polônia queria que esses cidadãos pudessem voltar para seu país. A Rússia aceitou que ia abrir as fronteiras para os 250 mil poloneses que entraram na Rússia tentando fugir da guerra. Aqui apareceu uma super oportunidade para pessoas que, mesmo as que não eram polonesas, conseguir fugir da Rússia. Se você era casado com um polonês, toda a sua família tinha permissão de sair. Foram feitos muitos casamentos fictícios, assim mais pessoas poderiam sair da Rússia. E a terceira opção era fabricar passaportes falsos.
Muitas pessoas, muitos poloneses, infelizmente acabaram morrendo durante a guerra. Foi feito um esforço muito, muito grande para conseguir esses passaportes e falsificar, colocando a foto das pessoas que queriam fugir da Rússia. Naquela época, os passaportes eram familiares. Era um passaporte por família. O pai, a mãe, às vezes um avô ou uma avó e vários filhos. Nessa época, a Mumia Sara se mudou para Lemberg. Lá era a cidade onde as pessoas conseguiriam sair da Rússia. Ela fez parte de uma comissão. Ela era a única mulher entre vários homens. Eles eram responsáveis de conseguir comida para as famílias que vieram para Lemberg para tentar fugir, dinheiro para eles conseguirem tudo o que eles precisassem, uma casa para dormir e, o mais difícil, conseguir os passaportes. A Mumia Sara era responsável de conseguir os passaportes. Esses eram comprados com muito, muito dinheiro, muitas vezes tirado do próprio bolso dela. O primeiro grupo foi um sucesso, conseguiram sair. Depois disso, organizaram mais 4 grupos de centenas de pessoas que conseguiram fugir da Rússia. O critério era, primeiro vão as pessoas jovens. Mumia Sara tinha um passaporte que ela guardou para si própria e também para sua família, mas ela não estava pronta para fugir. Ela primeiro queria ajudar o maior número de pessoas a conseguirem sair da Rússia e só quando ela visse que todo o trabalho que ela tinha que ser feito já foi feito, aí sim ela toparia em fugir. Não foi exatamente isso que aconteceu. Os pais do Rebbe ainda estavam na Rússia. Infelizmente, o pai do Rebbe foi mandado para Cazaquistão, um trabalho forçado. Ele acabou falecendo em 1944 e a mãe dele, a Rebbe Tzimchana, ficou sozinha. Os Hassidim se encarregaram de cuidar dela. Era claro que cada dia que ela estivesse na Rússia era um perigo de vida. Conseguiram trazer ela para Moscou. E aí foi que contactaram a Mumia Sara. Precisavam de um passaporte urgente para ela fugir da Rússia quanto mais rápido possível. O próprio sobrenome dela, Schneerson, já era motivo suficiente para ela ser presa. Cada noite ela tinha que dormir em um lugar novo. E o simples fato de alguém ter algum relacionamento com alguém no sobrenome Schneerson já era suficiente para essa pessoa ser presa. A Mumia Sara entregou seu passaporte que ela estava guardando para fugir com a sua própria família quando chegasse o momento certo para a Rebbe Tzimchana. A Rebbe Tzimchana conseguiu fugir e, depois de uma longa viagem de vários meses, ela chegou sã e salva nos Estados Unidos. O final da Mumia Sara, infelizmente, foi bem diferente. Eventualmente, encontraram ela. Ela foi presa junto com outras pessoas, mas, óbvio, ela recebeu o castigo mais grave, morte. Era muito raro uma mulher ser sentenciada à morte. Depois de um tempo, ela conseguiu pedir para que reavaliassem o seu julgamento. Então mudaram a sentença dela para 25 anos de trabalho forçado. O filho dela já estava preso faz mais de um ano. Ele então pediu dos oficiais na prisão que ele pudesse ver a mãe dele uma última vez antes dele ser mandado para o seu trabalho forçado. Eles aceitaram. Mumia Sara, com uma boa mãe judia, não chegou de mãos vazias. Ela levou um pouquinho de açúcar que ela economizou para entregar para o seu filho, pois era uma semana antes de Pesach. E Pesach na prisão era muito, muito difícil, não tinha o que comer. Foi um encontro muito, muito emocionante. Mas, infelizmente, não durou muito. Logo, separaram os dois de novo, e foi a última vez que eles se viram. No dia seguinte, o filho dela foi chamado, e avisaram ele que a mãe teve um ataque cardíaco, provavelmente depois de ver quanto mal ele estava, quanto magro ele estava, as feridas que ele recebeu durante os seus interrogatórios. O coração dela não aguentou. Ela teve um ataque cardíaco e faleceu no dia seguinte. A história da Mumia Sara é uma história de muito Mesirut Nefesh, de muito, muito autossacrifício, de entrega pelo Hinuch dos filhos. Ela fez de tudo que ela podia e mais um pouco para poder dar para eles um Hinuch judio, que eles crescessem no caminho de Torah e Mitzvot. O Mesirut Nefesh por outro Yehudi, ela literalmente colocou a vida dela em perigo e no final teve o seu fim triste, porque ela fez de tudo que podia, tudo que estava no seu alcance para salvar e ajudar outro Yehudi. Uma história de coragem, uma história de auto-entrega pela Yahadut e pelo judaísmo. Em qualquer situação que ela estava, em qualquer cidade que ela estava sempre envolvida em fortificar o judaísmo, fortificar o estudo da Torá. Que a gente possa seguir nos passos dela e aplicar isso para a nossa vida.